Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, gente? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo, galera? Hoje nós vamos corrigir a nossa atividade da página 162 a 165, beleza, galera? Então, acompanhem aí na correção, tá? Então, eu tenho aqui, considere o cartoon a seguir. Aí tem a situação aqui da menina entrando no quarto e o menino pensando, ou falando de voz baixa, né? Se tem passatempo melhor, eu não descobri. Na imagem, vê-se um garoto com a intenção de pregar uma peça na irmã. O que ele planeja? Nossa, assustar a irmã, né? Meu Deus do céu, né? O que poderia surpreendê-lo? Ser assustado por ela ou não conseguir o efeito que gostaria, né? Muito bacana, né? Muito legal. E aí a gente tem aqui, ó, aparece na fala do garoto uma palavra composta, né? Lembrando que a palavra composta ela vai ser feita a partir de duas palavras ou dois radicais, tá? E que palavra é esta? Passatempo, porque eu tenho o verbo passar e o substantivo tempo. Tranquilo, gente. Tranquilidade, né? Aí eu tenho aqui o exercício 4 da página 162 que diz o seguinte: compare as palavras passatempo e contratempo. Ambas utilizam o radical tempo. Qual a diferença básica em seu processo de formação? Explique. Então a diferença é que passatempo é uma palavra composta por dois radicais, né? O verbo passar e o substantivo tempo. Agora, já o contratempo tem a sua origem em um processo de derivação prefixal com o prefixo contra. Então, a diferença é essa. Eu tenho um processo de composição em passar tempo, porque eu tenho a junção de duas palavras ou dos radicais para formar uma palavra só, e eu tenho um processo de derivação em contratempo. Por quê? Porque eu anexei à palavra tempo um prefixo. É diferente de composição. Então, no caso, eu tenho uma derivação prefixal em contratempo. A diferença básica é essa, beleza, galera? Então, vamos para a próxima aí. Então, na próxima, da página 163, diz o seguinte: utilize as palavras do quadro a seguir para formar palavras compostas. Depois, identifique se você empregou o processo de justaposição ou aglutinação para formá-las. Lembrando, processo de justaposição, quando eu junto essas duas palavras, dois radicais, e não há perda fonética. Já no processo de aglutinação, não, eu aglutino, né? É um processo de composição que vai perder alguma parte. Uma das palavras vai perder ou vai modificar a sua estrutura, tá? Então, eu tenho aqui essas palavras aqui, né? Alta, alto, arte, beijar, chuva, feira, flor, guardar, humorado, justa, mal, mandar, manha, perna, plano, posição, quarta e sol. Então, eu posso formar, por exemplo, pernalta, né? Que é um processo de composição por aglutinação. Por quê? Porque eu perdi um dos elementos, um fonema. Eu vou perder, porque eu tenho a junção da palavra perna, né? Palavra perna, mais a palavra alta. Uai, professor, mas tem um A aqui e também tem um A aqui, né? Em perna. Eu tenho um A também. Só que um desses A's foi suprimido, gente. Então, por isso que eu chamo de processo de composição por aglutinação, beleza? Guarda-sol. Houve perda fonética? Não, eu só juntei essas duas palavras, então é um processo de composição por justaposição. A própria palavra justaposição é uma composição por justaposição. Por quê? Porque eu junto as palavras justa e posição para formar uma nova palavra, mas não a perda fonética, tá? Artimanha, composição por aglutinação. Por quê? Porque uma das palavras ou perdeu um morfema ou um fonema, ou houve uma modificação. Arte passou a ser arte. Isso daí é para uma melhor pronúncia da palavra. Então, artimanha
vira processo de composição por aglutinação, tá? Manda-chuva, eu só juntei as duas palavras, não houve perda fonética, então é composição por justaposição. Quarta-feira, também, composição por justaposição. Beija-flor, composição por justaposição. Planalto, composição por aglutinação. Por quê? Porque ao juntar as palavras plano mais a palavra alto, eu vou perder alguma coisa. E eu perdi o O. Então, por isso que é aglutinação. E mal-humorado, composição por justaposição. Por quê? Porque não houve perda fonética quando eu juntei essas duas palavras. Beleza, galera? Tranquilidade. Então, continuando aqui. Vamos aqui, então. Nós vamos observar que existem algumas regras em relação ao plural dessas palavras compostas, tá? E esse exercício trouxe essas regras aqui e vocês vão ter o entendimento. E aí como é que a gente vai fazer para colocar essas palavras compostas no plural? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, verbos e advérbios não se pluralizam na formação de compostos. Por quê? Porque verbo e advérbio são palavras invariáveis, elas não se flexionam nem no gênero e nem no número, beleza? Então, como é que vai ficar isso daí? Só vai se pluralizar a palavra que é variável, né? Então, por exemplo, um substantivo é variável, ele pode ir para o plural, um adjetivo é variável, ele pode ir para o plural. Então, tem aqui, ó, cataventos, catavento fica cataventos. Por quê? Porque o verbo cata não vai para o plural, só que o substantivo ventos vai, então fica cataventos. Marca texto, mesma coisa, o verbo marca não vai para o plural, substantivo textos vai para o plural. Guarda-chuva, mesma situação, verbo não vai para o plural, substantivo para o plural, guarda-chuvas. Abaixo-assinado, abaixo não vai para o plural, por quê? Porque abaixo é advérbio, beleza? E só vai assinados, né? Por quê? Porque, desculpa, é um adjetivo, beleza? Sempre viva, sempre é um advérbio, não vai para o plural, mas o adjetivo viva vai para o plural, beleza? Aí eu tenho aqui outra regra, ó. Na repetição de palavras onomatopeias, apenas a segunda palavra é pluralizada. Então, quando eu tenho essas palavras repetidas ou palavras que são formadas por onomatopeia, o que é onomatopeia? É a representação escrita dos sons. Então, eu tenho aqui, ó, tico, tico, né? Tá? Então, aqui é a palavra repetida. Qual é a regra? Só a segunda vai para o plural. Tico, ticos. Reco, reco. Reco, reco já é onomatopeia. Qual é a regra? A segunda vai para o plural. Reco, recos. Tic-tac, onomatopeia. Qual é a regra? A segunda vai para o plural. Tic-tacs. Aqui, galera, corre, corre. É uma situação que vai envolver uma exceção. Por quê? Eu acabei de afirmar para vocês, nessa coluna aqui, que os verbos são invariáveis, certo? Eles não vão para o plural. Só que tem o seguinte, como aqui já é uma outra regra, é a regra das palavras repetidas, mesmo que seja verbo, o segundo elemento que vai para o plural, aí fica corre, corres. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Pega, pega, fica pega, pegas. É outro verbo, mas por ser palavra repetida, segue a outra regra que é o segundo elemento ir para o plural. Beleza, galera? Então, na outra coluna aqui diz o seguinte, ó. Substantivos formados com a mediação das preposições sem, de e do tem apenas a primeira palavra pluralizada. Então, toda vez que eu tiver essas palavras que são formadas por esses substantivos aqui, somente a primeira vai para o plural, ou seja, aquela palavra que vem antes dessas preposições. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, pé de moleque fica pés de moleque, ou seja, a palavra que vem antes da preposição vai para o plural. Mula sem cabeça fica mulas sem cabeça. Água de colônia, águas de colônia. Pimenta do reino, pimentas do reino. Maria sem vergonha, Marias sem vergonha. Beleza, galera?
Aí eu tenho mais uma regra aqui que diz o seguinte: quando o segundo elemento indica a finalidade ou aparência, semelhança do primeiro, é facultativo pluralizar os dois ou só o primeiro. Ou seja, é assim: quando eu tenho uma palavra composta que o segundo elemento define o primeiro elemento ou especifica o primeiro elemento, só o segundo elemento vai para o plural. Mas se você quiser deixar os dois no plural, não tem problema, é facultativo. Tá certo? Só que tá errado deixar só o primeiro no plural, o segundo no singular. Aí tá errado, tá? Então, por exemplo, banana maçã fica bananas maçã, beleza? Salário família fica salários família. Não é qualquer banana, é uma banana maçã, não é qualquer salário, é um salário família. Couve-flor, tá? Couves flores. Não é qualquer tipo de flor, é uma flor que é do vegetal couve, beleza? Então, no caso, aqui foi facultativo, a pessoa coloca no plural os dois elementos se quiser, desde que o segundo não fique sozinho no plural, tá? Então, no peixe boi não é qualquer peixe, é um peixe boi, então fica peixes, bois. Mas se eu quisesse, poderia ficar peixes, boi. Só não pode ficar peixe, bois, aí tá errado. Navio escola não é qualquer tipo de navio, é um navio escola. Não é, desculpa, não é qualquer tipo de escola, é um navio escola, tá? Então fica o primeiro elemento no plural, navios escola, mas se quiser deixar os dois, poderia ficar navios escolas, só não poderia ficar navio escolas, aí estaria errado. Beleza, galera? Então, beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, continuando aqui. Então, eu tenho aqui algumas flores, né? E são flores que são formadas por palavras compostas, tá? E você poderia procurar aí no Google como é que seria o nome dessas flores aí. Eu não conheço todas, tá? Conheço uma ou outra. Então, procura. Se você não conhecer, procura lá no Google, que eu não sou especialista em espécies de flores, não, tá, galera? Pode perguntar isso lá para a professora Suzane, desculpa, Suzane, e ela sabe bem melhor do que eu aí, tá? Então eu tenho aqui a flor amor perfeito, eu tenho boca de leão, girassol eu conheço, flor de Santo Antônio, chuva de prata, flor de viúva, copo de leite eu conheço, dente de leão eu conheço e alamanda amarela eu conheço. Então são flores que são formadas por a palavra composta. Beleza, galera? Beleza. Deu uma falhada aqui na voz aqui. Fala muito, acontece isso, né, galera? Então vamos deixar o tiozinho bem aqui embaixo. Aí a 8 diz assim, ó. Observe algumas regras que regulamentam o plural dos adjetivos compostos e pluralize ou complete as palavras de cada grupo. Então eu tenho uma regra que é assim, ó. Em composto formado por dois adjetivos, pluraliza-se apenas o último elemento. Então, se eu tenho dois adjetivos, somente a segunda palavra vai para, ou a última palavra, né, que às vezes é formado por mais de duas palavras, somente a última palavra vai para o plural. Então, eu tenho aqui, ó, verde claro, aí fica verdes claros. Socioeconômico fica socioeconômicos. Médico hospitalar fica médico hospitalares. Beleza? Por quê? Porque são dois adjetivos. Aí eu tenho outra regra que diz o seguinte: são invariáveis os adjetivos compostos cujo elemento final é um substantivo. Então, por exemplo, verde é adjetivo, só que o segundo elemento é um substantivo, então não vai para o plural, tá? E principalmente se tiver relacionado com cor, tá? Então, verde, por exemplo, a camisa é cor verde, as camisas é de cor verde bandeira, não é as camisas verde bandeiras ou verdes bandeiras, não, é verde bandeira no singular mesmo. Mesma coisa com azul piscina. Por quê? Porque azul é o adjetivo e piscina é o substantivo. Então, neste caso, vai ficar no singular. E vermelho paixão, mesma situação. A segunda palavra vai um substantivo, então eu não posso
colocar no plural nenhum dos dois. Tranquilo, galera? Tranquilo, então. Aí eu tenho aí também em relação às cores, algumas que são invariáveis, né? Então, por que são invariáveis? Porque são adjetivos formados pela expressão cor de, tá? E mais o substantivo. Então, por exemplo, eles não vão para plural. Cor de rosa não vai para o plural. Cor de abóbora não vai para o plural. Cor de terra também não vai para o plural. Elas vão se manter no singular, independente do elemento que se referir estiver no plural. Então, por exemplo, camisas cor de rosa e não camisas cores de rosas ou cor de rosas ou não vai para o plural, beleza? Então, calças cor de abóbora fica assim, não vai para o plural. Tênis cor de terra não vai para o plural. Aí eu tenho somente alguns casos, né? Que são sempre tem um caso especial aí que é com essas palavras aqui, ó. Azul celeste, aí o segundo elemento vai para o plural, aí fica azul celestes. O professor Marcelo acabou de dizer que essas palavras que têm adjetivo em relação à cor, neste caso aqui, por exemplo, não vai para o plural. Mas esse aqui é caso especial, tá, galera? Então, o segundo elemento vai para o plural, tá? Então, azul marinho fica azul marinhos, tá? Surdo mudo, os dois vão para o plural, surdos, mudos. Tranquilo, galera. Então só são, isso aqui é a exceção às regras que a gente viu anteriormente, tá? Aí eu tenho a 9 aqui, ó. Componha 4 frases utilizando no plural um dos adjetivos que integram cada grupo apresentado no exercício anterior. Então eu tenho, por exemplo, é preciso fazer o descarte correto de materiais médico-hospitalares, né? Aí o segundo elemento que vai para o plural. Aí fica, comprei 2 esmaltes vermelho paixão. Lembra da regra lá que o segundo, se for um substantivo, nenhum dos dois vai para o plural? As flores e demais itens precisam ser cor de rosa? É outra situação onde eu tenho essa regra aqui, que é o adjetivo formado por cor mais de mais substantivo, então ele não vai para o plural, tá? Você monitorou os alunos surdos, mudos? Então, no caso, os dois vão para o plural, porque tem relação com esse caso especial aqui, mesmo se tratando de 2 adjetivos. Beleza, galera? Então, galera, vamos aqui na questão invertida, que diz o seguinte: considerando o uso e a formação da palavra destacada do trecho a seguir, elabore uma questão que obtenha a seguinte resposta. Certa vez, num ataque de ternura, perguntei ao meu pai: pai, o que acontece se eu jogar a mala no lixo? Os garis vão levar ela embora e aí você vai ficar sem a irmãzinha. Sério? Aí a resposta é essa aqui, ó. A palavra embora é composta por aglutinação em boa hora. Por quê? Porque é a perda fonética, né? O texto brinca com a possibilidade de a menina até pensar em se livrar da irmã, mas o pai não teria a menor intenção de associar o sentido da palavra boa à ideia de levarem a bebê. Então, uma pergunta que você poderia ter elaborado poderia ser assim, ó. Que processo de formação define a palavra embora? Que precedente abre a constatação da irmã com a resposta do pai? Beleza, galera? Então, você poderia ter feito dessa maneira, com certeza você deve ter feito de outro aí, mas que esteja dentro desse contexto aqui, tá tranquilo então. Beleza, galera? Então, galera, nós finalizamos os exercícios e agora vamos para aquela parte lá de contação de historinha. Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu vou continuar contando aqui, tá? Então, essa história é a seguinte, né? Eu vou sempre estar contando historinhas da minha infância para vocês, tá? Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu gostava muito de jogar bola na rua com os meus amigos, né? Que moravam próximo à minha casa. Então a gente passava o dia todo jogando bola, fazia isso constantemente, né? Nossa principal diversão era jogar bola, né? E aí o que acontece? Teve um dia lá que a gente tinha jogado bola, tal,
já tinha se cansado de jogar bola. Aí juntou assim os meus colegas ali da rua, né? A gente sentou lá na calçada de frente para minha casa e a gente ficava conversando ali, falando sobre as coisas, né? Coisas lá de criança, né? Ficava ali rindo, contando umas besteiras, né? Aí a gente estava ali, daqui a pouco já tinha passado bastante tempo e a gente começou a ficar entediado, né? Aí a gente ficou meio calado ali, né? Sem muito o que fazer, né? Já tinha jogado muita bola, já estava meio enjoado de jogar bola já. E aí eu olhei para todo mundo e falei: ah, não, gente, tá um tédio isso aqui, né? A gente tem que fazer uma coisa diferente. Aí veio a ideia genial, entre aspas, né? A ideia genial. A minha ideia genial foi fazer o seguinte: eu levantei e falei, não, galera, vamos fazer um negócio diferente. Eu levantei e na frente da minha casa tinha muita árvore, né? Bastante árvore. E aí eu peguei, saí correndo, atravessei a rua, fui lá para a parte onde ficavam as árvores e subi na árvore e comecei a brincar lá em cima e ficar falando e tal, e comecei a me balançar na árvore. Comecei a me balançar e ficava cantando, e os meus colegas tudo rindo lá embaixo, meus colegas, meus irmãos. E eu comecei a gritar e tal, ficava balançando para lá, balançando para cá. Daqui a pouco, em uma das balançadas que eu dei, o galho da árvore quebrou. E o que aconteceu comigo? Pois é, eu caí lá de cima da árvore, estatelado no chão. Uia, eija! Meu Deus! Nossa, mas foi uma comédia, porque todo mundo começou a rir, todo mundo começou a caçoar de mim, né? Falar, se deu mal, tal, e todo mundo começou a rir, e foi aquela bagunça, né? Eu não me machuquei, graças a Deus, né? E pelo menos em um breve momento a gente fez algo diferente ali para sair um pouco do tédio, mas ó, não façam isso, viu, galera? Que isso é perigoso. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, beleza? E essa é a história que eu queria contar para vocês. E a gente fica para a próxima aula, para um próximo conteúdo, tá? E eu espero que vocês fiquem bem, tá certo? Fiquem estudando bastante em casa, tá? Façam todas as atividades, tudo certo? Então, galera, então, ó, um abraço e até a próxima aula, galera.